a gente tem que trabalhar muito para conseguir agenda, né? Então eu queria começar agradecendo a todos pela presença e também agradecendo quem está vendo a gente pela internet, pela audiência. Nessas mensagens iniciais, agradecer também os nossos patrocinadores, o Banco Itaú, a Shell e também a CDGN, que estão suportando e dando subsídios para a gente conseguir produzir essa discussão aí. Esse é o terceiro Diálogos da Transição que a gente faz em parceria com o CEBET. Mais uma vez, obrigado ao CEBET pela parceria e por estar junto com a gente nessa discussão. Hoje a gente vai discutir energia eólica e energia solar. Já tivemos 2 edições, onde discutimos a transição energética de uma forma mais macro e também discutimos eletromobilidade, foram bem bacanas. Hoje estamos com uma lotação bem grande aqui da capacidade que a gente tem aqui do espaço que o WeWork, nosso parceiro, cede para a gente para fazer essa discussão. Então, uma amostra de sucesso aí dos temas que a gente vem discutindo no diálogo. A gente vai começar nosso diálogo hoje com uma palestra do Thiago Alves, da Sunil, que vai fazer uma palestra para inspirar a gente a discutir no primeiro painel. Thiago, por favor. Obrigado, pessoal. Bom dia, turma. Bom dia. Bem, eu vou logo começar esclarecendo aqui o seguinte. O título Palestra Inspiradora não fui eu que deu, tá? Foi a galera aí. Assim, uma visão dessa aqui, turma, não tem nada mais inspirador que isso, não. Mas bem, eu tenho aqui, eu vou assumir 20 minutos, entre 20 e 30. Diga aí o que você falou. O passa slide tá ali. Passa slide. E aí vou colocar aqui algumas ideias para a gente trocar e provocar para o resto do dia, né? Falar um pouco de mim e do título. Eu sou engenheiro eletrônico de formação, fiz física, passei pelo processo aqui no Brasil de privatização de telecom, passei pela IBM, fui morar fora, passei 10 anos no Reino Unido, trabalhei com propriedade intelectual, mercado financeiro, voltei para o Brasil, a gente hoje faz parte de um grupo de Venture Capital, que é o primeiro grupo de Venture Capital Private Equity do Brasil. Então, assim, um bicho como eu, assim, meio cientista, meio gestor, meio financista, a gente está sempre pensando assim, putz, de onde vem a próxima surpresa? De onde vem essa... Que disrupção é essa, bicho? Que onda é essa? O que é que vem por aí? Quais são as oportunidades? O que é que vai vir quebrar a regra do jogo? E... deixa eu ver se passa aqui esse negócio. Então, assim, trouxe vários vídeos pra gente pensar, olhar, tal. Então vai ser bem visual, não tem muita... Assim, não acho que para vocês vale a pena a gente ficar entrando em número de mudança climática, sustentabilidade, vocês sabem melhor do que eu isso tudo. Vou tentar trazer alguma coisa, mas contribuir de uma forma complementar. Bem, eu também surfei muitos anos na minha vida, então eu sempre, assim, eu gosto dessa analogia de mar, de onda, né? Putz, quando a gente olha para o que está vindo aí, o que é que... Eu estou enxergando 2 componentes, 2 ondas, que assim, ouvindo a nossa intuição, alguém já viu essa onda aqui, não? Essa é surfista? Essa foi até pouco tempo a maior onda do mundo já surfada. Mas, turma, eu não acho que é essa onda, né? No sentido de que onda é essa que a gente vai viver. A onda que vem em mente, tem uma onda assim, lendária, que eu vou mostrar para vocês, que eu vou mostrar e depois a gente fala. A minha intuição é que é muito mais essa.
Vamos ver se ela... It was to the point where I almost said, "Don't let go of the rope." When I looked back, he was gone. É essa. Assim, é bem impressionante. Ela é assim, a sensação é de consequência. Assim, pode não ser a maior, pode não ser a mais bonita, mas essa foi a mais mortal. Você já conhece essa? Chopo, que chama no Tahiti. Essa é a sensação. Agora, vem cá, vamos lá. O que é que está por trás dessa onda? Tem uma componente de, novamente, né, voltando ao tema de disrupção, inovação, né? O que é inovação? Bem, tem uma coisa aqui básica que vale a pena a gente nivelar, né? Na minha opinião, é uma componente básica de uma boa estratégia. Sim, algo que não é inovador é óbvio, quase tudo que é óbvio para negócio. Então, assim, é um termo quase que falacioso. Todo bom negócio tem que ser inovador. Mas a grande sacada dela é que a gente precisa reconhecer que a principal componente da inovação, que é a surpresa, é o fora do modelo, é o fora da caixa, é algo que a gente não é muito bom. Não é a nossa natureza como bicho ser inovador, ser pensar. Então, tem um vídeo aqui também que eu vou fazer um teste com vocês. Eu queria que vocês olhassem com bem atenção. Assim, tem... Quer fechar a porta? Ah, tá. Todo mundo em casa. Tá. Então, tem um conceito que eu vou tentar estressar através desse vídeo aqui. Isso aqui é tem um repórter da BBC bem famoso, chama Walter Cronkite. Da década de 60, ele fez vários vídeos sobre o futuro e tal. Esse é um deles. New free time will be spent at home, and this console controls a full array of equipment to inform, instruct, and entertain the family of the future. The possibilities for the evening's program are called up on this screen. We could watch a football game, or a movie shown in full color on our big 3D television screen. The sound would come from these globe-like speakers. Or with a push of a button, we could momentarily escape from our 21st century lives and fill the room with stereophonic music from another age. Everything in this home of the future has been designed for comfort. Então, isso é de 50 anos atrás, não é uma reprodução muito ruim da Casa do Futuro. Mas o que está faltando aí nesse vídeo? Alguém arrisca? Matou a charada. Isso aqui.
E, gente, eu acho isso aqui muito legal, porque controle remoto já existia há mais de 10 anos quando esse vídeo foi feito. E hoje não tem nada mais importante numa sala de estado que um controle remoto, né? Então o cara, ele pensou numa televisão de tela plana, pensou num alto-falante esférico, mas olha o tamanho do painel de controle que tinha porque na época o paradigma era esse. O paradigma é, putz, eu quero aqui uma sala de controle de uma nave espacial. Ninguém pensou nisso aqui. Porque é paradigma, a gente sempre fica aprisionado E assim, a gente está aqui no mundo de energia, um mundo de sustentabilidade, e essa é uma componente muito séria para a gente. Tem 1000 desses conceitos que a gente fica aprisionado todo dia, automaticamente, sem pensar. Então eu vou estressar mais esse ponto com alguns outros exemplos. Tem uma coleção do Asimov. O Asimov, talvez muitos de vocês conheçam, escreveu o iRobot, ele gostava muito de pesquisar sobre o futuro. Então isso aqui são imagens, são previsões do futuro a partir do passado. Então isso aqui era Paris, em 1900, e há um painel de especialistas, de inovadores e tal, imaginando o que é que está acontecendo no ano 2000, 100 anos depois. Então, obviamente, máquina voadora está lá, né? Desde os gregos. Putz, a gente já sabe que a gente deseja isso. Mas o cara não imagina uma viagem transcontinental. O cara imagina um avião para ir pegar um conhaque na esquina. Porque o cara ia de cavalo pegar o conhaque, por que não ir de avião? Novamente, aprisionado ao contexto dele. Isso aqui é a mesma coisa. Foi na época que o rádio tinha sido descoberto. E aí uma reação, uma fissão libera calor hoje eu boto na lareira, ótimo, vamos fazer uma lareira nuclear. Né? Ninguém pensa em usina, em aquecimento de água. E isso assim, não são pessoas burras. O meu ponto é isso aqui eram ao contrário, os mais competentes da época, pessoas como vocês. E a gente está cometendo esse tipo de erro todo dia. A gente está desenhando lareira nuclear todo dia. Tá? Depois vocês... Hã? Tem um outro vídeo legal sobre erros assim, mais recentes. Isso são investidores da década de 70, 80. Generation of computers. Difficult problems which once required 30 hours of work by a computer as large as a house can now be solved in 12 seconds by a computer no bigger than a bathtub. In 1976, the computer was about to get personal. Tá todo mundo ouvindo? Beyond the government, institutions, and businesses to enter the home. For venture capitalists, this represented the opportunity of a lifetime. We turned on Apple Computer. We didn't even turn it down. We didn't agree to meet with... Olha a vergonha deles. Os caras não concordaram nem em se encontrar com o Steve Jobs. Oh, that would have been a fabulous investment if we'd made it. But we didn't. We said, oh no, we're not really in that business. I found out that you computer home recipes on it. Isso aqui é fantástico. Cara, vou comprar um computador para botar receita de cozinhar em casa. He came back and he said, the guy kept me waiting for an hour. And he's very arrogant. And of course, Steve Jobs does it well. Let's let it go. That was a big mistake. In 1976, the only people who believed in the personal computer were the geeks and nerds who gathered in homebrew computer clubs. At one such club, 21-year-old Steve Jobs had partnered with Steve Wozniak to create a circuit board kit they called the Apple I. Steve Jobs was working at Atari at the time, so the most obvious person to ask for startup money was his boss, Nolan Bushnell.
they needed an investment and offered me a third of Apple computer for $50,000. And I said, gee, I don't think so. I could have owned a third of Apple computer for $50,000. Big mistake. Assim, é bonito ver isso, né? Assim, pessoas admitindo, tipo, o cara foi o fundador da Atari, pioneiro, os outros eram profissionais de investimento. Isso acontece, gente. A primeira questão é a gente entender que a gente não é bom disso, a gente não é bom de enxergar a mudança. Elas acontecem todo dia, mas a gente não é muito bom disso, né? Aqui eu fiz outras frases célebres de especialistas e previsões sobre o futuro. Essa do New York Times, 1920. Em 1920 a minha avó estava viva, meu pai quase. Mas o New York Times falando, um foguete nunca vai sair da atmosfera terrestre. E, gente, a física é a mesma, o conhecimento é exatamente jogar uma pedra para cima e fazer com que ela escape da gravidade. É mesmo o New York Times falando, nunca vai acontecer. Assim, hoje mais de 560 pessoas, já tipo, menos de 50 anos depois, você já tinha gente no espaço. Steve Ballmer, presidente da Microsoft, falando, né, não tem a mínima chance do iPhone ter uma parcela de mercado significativa. Hoje, quase metade em janeiro desse ano, 45% dos smartphones eram iPhone, né? Essa é muito legal, da Scientific American, em 1909. 1909 foi um ano que foi lançado o Ford T, o modelo T, né? E falando o seguinte, ó, não tem o limite prático dos automóveis já chegou no limite, porque não evoluiu nada esse ano, né? Hoje o carro é 86 vezes mais potente do que o carro lá de 1909, né? Essa também é ótima. O presidente de uma empresa de computador simplesmente falando o seguinte, ó, não vejo a menor razão para que um indivíduo tenha um computador em casa. É o cara que vive isso, o cara que... Então, bem, eu acho que eu já convenci vocês de que esse tipo de coisa acontece. E é uma das componentes dessa onda de consequência, de alta consequência, que a gente tá chegando. Essa, por fim, também é muito boa e é antiga, é de 1825. Quer dizer, o que é palpavelmente mais absurdo do que um trem viajar mais rápido do que um cavalo? Ou 2 vezes mais rápido do que uma carruagem, né? Hoje você tem trem viajando mais de 600 km por hora. A gente o que está muito em moda, né, da singularity, são os conceitos exponenciais e a gente com a cabeça linear. Segunda componente, além da questão da disrupção, da inovação, aí entra o componente da sustentabilidade. Só que a sustentabilidade como algo lucrativo, algo aspiracional. Só que tem já que a gente vai entrar em sustentabilidade, eu falei para vocês, não queria falar sobre derretimento da calota. Agora vem cá, tem um teste aqui que eu vou fazer. Teoricamente aqui temos alguns especialistas. Se eu falar para vocês que 3/4 da calota polar já derreteu, já foi embora, isso é verdade ou mentira? É verdade. Não, é verdade, assim, é em volume. Em volume. O que tem embaixo é gigante e está indo embora. Esse é o tipo de número que, assim, eu não queria nem colocar aqui, que eu falei, putz, todo mundo já deve saber. Mas sempre me surpreendo, porque, assim, as pessoas não sabem. Era para estar no Jornal Nacional todo dia. Assim, tem um processo de desinformação que é gigantesco. E aí, novamente, sem querer bater nessa tecla, só bati nessa, porque eu acho que essa é uma curiosidade minha, pessoal. Eu vi recentemente um filme aí, de todos os dados novos e curiosidade e tal, achei essa legal, essa talvez seja novidade para muitos de vocês. É um exemplo muito... Yeah,
Icelandic nature is experiencing change because of climate change. This is quite visible in the south coast, for example. Our largest glacier, Glacier Vatnajökull, the water glacier, if you translate it directly, has also retreated quite a lot. There's one very interesting observation that everybody noticed when they drive the south coast now, and that is that they drive over the longest bridge in Iceland, almost 1 kilometer in length. A ponte mais longa da... So you think, okay, why building such a big bridge for almost no water? A maior ponte da Islândia hoje não This is precisa... just climate change. The river changed its course because of the retreat of the glacier. So now we have this sort of monument, symbolic thing of the past. Assim, não tem nenhuma informação objetiva, mas eu acho que a imagem é forte. Né? A maior ponte de um país foi construída um custo imenso. Hoje ela não cruza uma gota d'água. Né? Ou seja, está acontecendo, a nossa escolha é assim, que papel a gente vai ter nisso tudo. Agora, tem uma diferença importante nessa componente, né, versus a componente anterior da inovação, né? Aquilo que eu falei. Inovação é meio que é uma consequência natural de uma boa estratégia. Né? Você dizer que uma má estratégia é má é meio que automático. Sustentabilidade não é automático. Não é concebível você ter uma boa estratégia, um bom plano de negócio, sem levar em consideração isso. E é isso que forma a tempestade perfeita. A primeira, da disrupção, da inovação, que a gente não é muito bom de enxergar quando ela vem de frente, a gente enxerga quando ela passa. E essa, que é opcional, pelo menos aparente assim, na face, obviamente, eu não acho que ela é, assim, no médio prazo, ela vai ter que acontecer. Mas para os nossos negócios de hoje, ela não é uma consequência automática. Né? Assim, você já tem tecnologias, você já tem regulação. Uma das provocações aqui é assim, então, o que é que está faltando? O que é que faz sentido a gente considerar? Né? Aqui, bem, eu coloquei alguns depoimentos para a gente refletir também, nada muito... eu tinha um colega que era diretor da FINEP, ele era engraçado, ele falava, ô Tiago, assim, ó, numa palestra e tal, você falar em inglês, parece que vira verdade. Então peguei alguns depoimentos aqui, tem a legenda, mas é brincadeira, para a gente realmente ouvir e tal e refletir. PV at much lower price, we will be able to dispatch it at night, and you combine that with wind, you get this paradigm where we are truly living in a 100% renewable environment. And this is feasible. We don't need any new invention for that. We know all the technology. We just need to make sure that the people responsible for the planning of resources, for the infrastructure planning, understand that this is a different technology and it will get cheaper over time. Coal is coming back. Clean coal is coming back. 100%. My administration is putting an end to the war on coal. And have clean coal, really clean coal. Olha essas manchetes. Energia mais barata de qualquer lugar, em qualquer hora, já foi gerada, totalmente sustentável.
Então, novamente, vem essa provocação. Olha, existe a necessidade, já existe um ponto de inflexão, né? Assim, tem alguns analistas que falam o seguinte, olha, existia um momento onde você conseguia ganhar muito dinheiro gerando o problema e pouco dinheiro resolvendo o problema. A coisa está mudando, está numa inflexão. Meio que hoje resolver o problema está tão lucrativo quanto gerar o problema. E os números falam, né? A tecnologia já existe, soluções existem. O que é que falta? O que é que está... Qual é o tipping point? Né? Qual é o empurrão final que tá faltando? Né? E aí eu tenho um outro depoimento aqui que vai dar a dica para que a gente finalize e aí siga com o dia. Também uma ativista, cientista, eu gostei muito desse depoimento dela para compartilhar com vocês. Está todo mundo ouvindo bem quando coloca no vídeo? Eu peço desculpa porque eu brinquei, que eu falei que eu tirei a legenda, mas eu não consegui colocar as legendas e dublado em português fica horrível. Gives us an opportunity to really behave differently on this planet. We see what we can do at our worst, and now the question is, if we were to consciously be a part of the healing, it'll unleash, I think, our creativity. You realize, oh my gosh, I have a backyard. Oh my gosh, I have a park near me. If we were to see ourselves as helpers, who can help the helpers heal this planet, that is so much better than seeing ourselves as disruptive toddlers with matches. You begin to realize that all of us are somehow connected to little bits of the solution. Então, qual é a dica? O que está faltando? Somos nós, Tom. É a gente. É a gente como consumidor, a gente como parceiro de negócio, nós como líderes. É informação, é educação. Inclusive, talvez seja um dos pontos mais fracos hoje da nossa atuação no Brasil. A Marina me perguntou, que é a presidente aqui do CEBED, né? Falou, Tiago, o que é que você acha que está faltando, tal? Olha, do ponto de vista de força econômica, as coisas certas estão acontecendo, os leilões, as estratégias, mas o fundamental, que é informação e educação, não está. Essa é a pior de todas. A desinformação está gigante. E é isso, na minha opinião, que está faltando. Né? E aí eu vou encerrar e mostrar um pouco do que nós estamos fazendo como grupo. E aí depois a gente abre também para... Ah, não. Tem algumas ideias aqui que eu vou deixar para a gente para o resto do dia. Ok. Junta essas duas componentes e vai vir uma mudança, uma disrupção. Quais são os paradigmas que a gente está enxergando? Assim, software as a service. Todo mundo já ouviu falar do termo software as a service, ou tudo assim, office as a service aqui no WeWork. A gente está assim enxergando o conceito de energy as a service. Vou falar algo aqui pecaminoso e que a gente pode aprofundar, mas a gente realmente acredita que o quilowatt-hora vai ser próximo de zero. Como é que o business de vocês vai se transformar com quilowatt-horas próximo de zero? Vai vir, gente. E eu vou falar, a empresa que lidera hoje a possibilidade disso acontecer no mundo está aqui no Brasil.
A gente está falando de tecnologias que essencialmente, você imagina, um filme de material orgânico, PET, impresso, com mais material orgânico que gera energia. A gente estava falando com o nosso colega do Itaú. Qual é o capex que isso exige? Inclusive, na Economist dessa semana, não sei quem viu, tem um novo termo de modelo, é o Steel for Fuel. Qual o grande modelo das utilities nos Estados Unidos é ter um pouco? O que é? Não é serviço, gente. É uma operação financeira. Você investe capex e é remunerado por uma taxa definida. O combustível é pago pelo consumidor, porque ninguém prevê o custo do petróleo nem do carvão. Só que o combustível do futuro é de graça, é vento, é sol. Como é que você se aproveita disso? Tipo, gente, então qual é o conceito? Vamos parar de vender aço e vamos vender combustível. Por sinal, é de graça. Ou as a service. Então, quando você pensa no modelo de remuneração de longo prazo, de usina solar, eólica, etc., ela não é o modelo tradicional das utilities, onde você tem um capex gigantesco, você tem redes de distribuição gigantescas, onde você calcula a depreciação. Não sei quantos vocês sabem, mas a remuneração é basicamente assim: você calcula a depreciação, define a taxa de retorno e acabou. Gente, daqui a 20 anos isso faz sentido? Deixa a pergunta. Né? E aí, bem, para finalizar, mostrar um pouco do que a gente está fazendo. A cada dia um novo amanhecer. E com o nascer do sol surgem novas possibilidades. A Sanil acredita que o sol é fonte de vida, uma energia limpa que nos leva além, direto para um futuro melhor. It's amazing because it's not only to develop something for the renewable energy, but it's also the way how to do it. A gente tem possibilidade de um uso muito mais abrangente do que a energia solar tradicional. Essa é uma fachada solar. I'm really amazed how some robots technology into application in a very short time. Conforme a gente for usando, for desenvolvendo cada vez mais a tecnologia de OPV, a gente vai descobrir muitos outros usos, nos quais só essa tecnologia seria capaz de trazer energia. Então você pode ter coberturas, você pode ter aplicações em fachadas de prédios. Acesso à energia barata e energia que efetivamente faça bem ao planeta. E acho que é isso que o OPV pode trazer. A Sanil é uma empresa revolucionária, uma das maiores empresas de inovação que eu tenho visto nesses últimos tempos. É o que transforma vidas e sociedades inteiras. A inovação é nossa energia para fazer mais pelas pessoas e pelo planeta. Nossa principal motivação é viabilizar a utilização da fonte de energia mais limpa e mais abundante, que é a energia solar, mas com tecnologias que sejam sustentáveis, verdes, de baixa pegada de carbono, que se integram nas nossas vidas. O futuro já está acontecendo. Faça parte dele. Isso aí, turma. Obrigado. Era isso. Tá aqui tem um exemplo. Obrigado. Isso aqui está sendo alimentado por um filme. O filme que está aqui dentro da capa desse celular. Então isso pode alimentar coisas como isso aqui, como um prédio, como um carro. Vem cá, será que alguém imagina eu colocando um contador de quilowatt-hora aqui? Não é isso que vai ser vendido. Então eu encerro com essa provocação. Bom dia, galera. Obrigada. Obrigado, Thiago. Rapaz, é bastante inspiradora a sua acho que também preocupante para
Vou convidar agora a Laura, que é gerente do CBET, para fazer agora a mediação do primeiro debate que a gente vai ter hoje. Por favor. Obrigada, Felipe. Obrigada, Thiago, também. Bom dia a todo mundo. Eu sou Laura Buquerque, gerente técnica do CBET. Eu coordeno as agendas de mudança do clima e energia e de finanças sustentáveis. Acho que muitos de vocês já conhecem o CBET, mas acho que o que diferencia a gente de diversas associações é ser multissetorial e ter o poder de reunir diversos setores. E aí eu vou me apropriar de uma coisa que o Thiago trouxe, que é, na verdade, quando ele mostrou que, bem, o controle remoto já existia 10 anos antes de toda aquela aparelhagem que estava sendo apresentada. O que faltou para aquele controle remoto estar ali? E aí eu acho que o que a gente tenta fazer no CBET é exatamente trazer as soluções para perto dos problemas. E aí isso só é possível quando a gente traz os diferentes setores e os diferentes entes da cadeia. Então, para isso, a gente pensou nesse painel de hoje exatamente de trazer 3 diferentes partes de uma cadeia de renovável. Então, a gente pensou em ter um grande consumidor, e aí eu convido o Fausto, da Coca-Cola, para compor a mesa comigo, por favor. A gente pensou numa geradora, distribuidora, que é a Energisa, Fernando César Maia, por favor. Pode ficar à vontade, gente, vai sentando aí. E também não tem como faltar quem paga a conta, ou quem ajuda a pagar, na verdade, que é o Marcelo do Itaú. Então, por favor, podem sentar. E, gente, todos os diálogos têm sido... o objetivo é ser um diálogo, então não sou só eu que falo, não são só os nossos convidados que falam, mas vocês também. Então, a ideia, a gente tem outros 3 microfones, além desses que estão aqui, para vocês interferirem, perguntarem, ficarem à vontade a qualquer momento para, enfim, para fazer perguntas e participar disso aqui. Antes da gente começar, eu vou pedir mais um microfone para a mesa, de repente, se a gente puder trazer. E é sempre importante a gente saber, né, quem somos, de onde a gente se fala, então vou pedir para cada um se apresentar muito rapidamente. Bem, da onde eu já falei, mas qual é o papel da empresa e falar um pouquinho da empresa antes da gente começar. Quem está com o microfone pode começar. Vocês estão ouvindo? Bom, bom dia a todos. Energisa, que eu estou representando, eu sou o diretor de regulação estratégica do Grupo Energisa, é um grupo centenário. Como vários outros grupos de energia, ele nasceu em torno de uma PCH, ou seja, uma pequena central hidrelétrica atendendo uma pequena indústria de tecelagem no município de Cataguases e Leopoldina, aqui no interior, na zona da Mata de Minas. E esse grupo foi crescendo, sempre com uma pegada muito de sustentabilidade, de boa gestão, e foi adquirindo outras concessões de distribuição de energia, também investindo em geração. Tivemos outras PCHs, desenvolvemos várias usinas, tivemos usinas termoelétricas, tivemos parques eólicos também. Depois vendemos essas usinas e nos focamos em distribuição de energia. Hoje temos 11 concessões de distribuição de energia em 9 estados do Brasil. Vamos a Paraíba, Sergipe, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Rondônia, Acre. Estamos muito na área do crescimento da agroindústria, uma fronteira de desenvolvimento. E investimos também temos 4 concessões de transmissão, temos no pipeline projetos de fotovoltaica e de solares para serem desenvolvidos, e mais recentemente adquirimos uma empresa de geração distribuída, mais do que isso, uma empresa que a gente chama de energia 4.0, ou seja, um verdadeiro laboratório que nós vamos desenvolver novas soluções que passam pela geração distribuída, mas também pelo armazenamento de energia. Essa empresa colocou uma bateria de 1,3 megawatts, que é a maior do Brasil, já está em operação lá em Uberlândia. Temos também desafios enormes na linha da sustentabilidade. Ou seja, no Mato Grosso do Sul,
temos o desafio de levar energia a 2.000 residências no Pantanal Sul-Mato-Grossense. Não podemos levar por linhas de transmissão, por questão ambiental. Então a solução será fotovoltaica com baterias. E lá no estado do Acre temos 12.000 residências a serem atendidas dessa forma. Então estamos investindo muito nessa busca tecnológica para poder viabilizar esses investimentos. Então, como apresentação inicial, depois estarei à disposição para as perguntas. Bem, bom dia a todos, agradecer pelo convite, por estar participando aqui da discussão. Bem, acho que Itaú a maioria conhece, nós somos o maior banco da América Latina, temos quase 100 mil funcionários e o banco, a discussão vem super a calhar, porque o banco tem tido diversas iniciativas nesse sentido, sempre pensando em sustentabilidade. Nós fazemos parte do índice Dow Jones de sustentabilidade há vários anos e não é à toa que a gente está apoiando aqui a iniciativa como patrocinador também, vai ter uma série de outras frentes internamente, então atuando não só como potencial financiador e assessor dos projetos de geração de energia, muitos projetos de energia renovável, também como consumidor. A gente tem vários projetos internos para aumentar a participação das renováveis no consumo do banco. E a minha área, eu sou responsável pela área de Project Finance, então todos os projetos eólicos, solares, termoelétricos, de transmissão e etc., com característica de greenfield, né, de novos projetos, passam pela análise da minha área, seja o banco assessor financeiro, seja o banco financiador. Então, tudo que a gente tem hoje aí, que é relativamente novo, né, no Brasil, de projetos eólicos e solares, o banco teve uma participação relevante para viabilizar boa parte desse portfólio. Bom, depois de apresentações tão complexas, tão cheias de detalhes, eu sou da Coca-Cola. Não sei se eu consigo falar muito mais do que isso. Depois, inclusive, da apresentação do colega, eu achei fantástico, muito inspiradoramente. Mas meu nome é Fausto Padrão, eu sou gerente de engenharia do grupo Coca-Cola Andina. Na verdade, acho que nem todos conhecem a natureza do sistema Coca-Cola. Nós somos um sistema de empresas franqueadas. Então, existe a matriz Coca-Cola em Atlanta, tem ramos em quase todos os países do mundo. Mas as unidades fabris, quem fabrica o produto, são franqueados. São grupos engarrafadores franqueados do sistema Coca-Cola. E eu sou do grupo Andina, né, franqueado para a região aqui do Rio de Janeiro, Espírito Santo, um pedaço de São Paulo, uma multinacional chilena com atuação no Paraguai, Chile, Argentina e Brasil. Mas estou aqui hoje representando, sim, a Coca-Cola. Bom, dentro do escopo aqui da nossa conversa de hoje, a Coca-Cola ela sempre tem uma preocupação muito grande com questões ambientais. Esse sistema distribuído de franqueados sempre tentou se ranquear, né, com indicadores muito específicos, fomentados e orientados pela companhia matriz, indicadores dentro do sistema ambiental, tanto para consumo de água, consumo de energia, redução de resíduos, uma série de outros menores indicadores, mas buscando sempre uma atuação ambiental forte e uma liderança, né, nesse tipo de iniciativa dentro, claro, do âmbito industrial. Bom, na verdade, esse sistema distribuído nos traz também algumas dificuldades, que é tentar equalizar todo o grupo, né, e unificar ações e iniciativas para que juntos consigamos resultados mais significativos no sistema Coca-Cola dentro do Brasil e no mundo também. Especificamente sobre a questão das energias renováveis, nós ainda estamos começando a trabalhar nisso. Nossa matriz é americana e, por isso, vocês conhecem o mercado americano, ele tem algumas restrições em relação a questões ambientais, e isso sempre diminuiu o interesse da matriz americana
por esse tipo de temática, a questão de energias renováveis, né? O Brasil tem feito muita pressão nesse sentido e a gente está começando agora a conseguir consolidar dentro da América Latina, com a ciência e a orientação do grupo americano, da matriz americana, um início de busca de indicadores e fomentar iniciativas dentro das energias renováveis. Queria agradecer muito o convite para estar aqui hoje com vocês. Obrigada pelas apresentações, aos três, por aceitarem estarem aqui com a gente. Fausto, então você falou que na verdade a gente vai ter uma demanda maior por energia renovável. Eu acho que isso não é um movimento só da Coca-Cola. A gente tem um número de empresas muito grande assumindo metas de serem 100% renovável nas suas operações e na sua cadeia. E a gente tem algumas formas de fazer isso quando as empresas assumem essas metas. Um caminho é a autoprodução, um outro caminho é o mercado, a compra de energia. E aí, durante muito tempo pelo mercado, a gente ouviu que no Brasil existia uma dependência enorme do BNDES como grande financiador de energia renovável, e isso foi mais que comprovado mês passado no relatório da Bloomberg New Energy on Finance, que trouxe o BNDES como um grande financiador global de energia renovável. E aí, Fausto, a minha pergunta para você é: como é que fica o papel dos bancos privados e comerciais? Desculpa, Marcelo, desculpa, eu ia pular para cá. Como é que fica o papel dos bancos privados no contexto em que a gente tem esse grande financiador? Como é que você enxerga isso? De fato, mais de 98% dos projetos eólicos em operação no Brasil foram financiados pelo BNDES. Mas nesse contexto, a participação dos bancos comerciais também foi super relevante, porque nem todo mundo sabe, mas o BNDES, a maior parte desses projetos exige uma fiança bancária durante o período de construção. E quem assume o risco de construção, que normalmente é a fase mais crítica do projeto, são os bancos comerciais. Então, é verdade sim, o BNDES proveu o funding de longo prazo, e uma vez o projeto concluído, as fianças são liberadas e o banco carrega o ativo até o vencimento, mas mesmo na era BNDES, digamos assim, os bancos comerciais já tiveram um papel bastante relevante. Agora, menos por conta de ser fonte renovável, mas para projetos de maneira geral, a gente tem no Brasil um cenário macroeconômico diferente, né? O nível de subsídio que o BNDES tinha não tem mais, e paulatinamente o custo do funding do BNDES se aproxima do custo de mercado. A gente tem hoje um cenário prospectivo de juros baixo como nunca foi no Brasil e por um período longo. Isso propicia a ausência de subsídio, juros baixos de longo prazo, propicia que outros atores possam ser os financiadores desses projetos, notadamente o mercado de capitais, cada vez mais ativo aí com as debêntures de infraestrutura. Ainda temos um bolso subsidiado no Brasil, que são os bancos regionais, o PNB, o FCO no Centro-Oeste, o FDA no Norte, mas é um bolso pequeno. Então, imaginando que esse crescimento, com o retorno da atividade econômica, o crescimento da geração de novos projetos volte a patamares que a gente viu aí há alguns anos, e sabendo que o BNDES, o tamanho do BNDES hoje é 1/3 do que foi no auge, não tem jeito, a gente vai ter que buscar outras fontes de financiamento, e os bancos comerciais sim vão continuar tendo um papel super relevante nesse contexto. E esse papel passa por, desde assessoria financeira para participação em leilões ou para estruturação de financiamento de longo prazo, até sim comprometer o nosso balanço no financiamento desses ativos. Os bancos comerciais em geral não têm apetite para carregar um ativo por 10, 15, 20 anos do seu balanço, mas sim a gente pode tomar o risco de carregar, principalmente quando se estrutura esse financiamento via um instrumento de mercado de capitais. Então eu posso estruturar esse papel, colocar no meu balanço, por exemplo, durante o período de construção, e uma vez o projeto pronto, eu posso vender isso no mercado secundário, né? É um exemplo como o banco pode apoiar. Eu
eu posso continuar dando essas garantias de completion, como a gente chama, para o investidor de mercado de capitais, para o BNDES, para o BNB, que sempre pede essa fiança. A gente ainda não vê a presença grande de investidores estrangeiros financiando esses projetos no Brasil, do lado da dívida, né? Do lado do equity a gente vê vários, mas do lado da dívida, muito pelo descasamento da moeda, mas de novo, no contexto macroeconômico de estabilidade, juros comportados, etc., a possibilidade de fazer o hedge cambial por um prazo mais longo vai ficando mais próximo. Hoje é super ilíquido, é muito difícil você fazer esse hedge de longuíssimo prazo, mas nesse novo cenário acho que começa a se vislumbrar uma solução para esse aspecto. E o Brasil, apesar de estar no seu low histórico de juros, né, de perspectiva de juros, ainda assim comparado com outras geografias que tem juros zero, juro negativo, e tendo um ambiente onde os contratos são respeitados, o ambiente regulatório é forte, propicia a atração desse tipo de investidores. E só por último, um último bolso que ainda também a gente não vê ativamente financiando os projetos, mas pode vir para esse mercado, são os fundos de pensão local, né, que faria todo sentido comprar esse tipo de papel. E com esse nível de juro baixo, os fundos de pensão, a remuneração que os títulos públicos pagam hoje não vai ser suficiente para que eles cumpram as suas metas atuariais. Então vão ter que tomar mais risco, por consequência vão ter que comprar mais esse tipo de papel. Então os bancos comerciais ainda terão bastante relevância nesse novo cenário. Ótimo, muito bom. Então a gente teve Fausto trazendo uma grande demanda por energia renovável, Marcelo contando para a gente que existe um trabalho por uma inovação de papéis de bancos privados em tentar capilarizar e viabilizar instrumentos para atender esse crescimento do renovável. E aí a minha pergunta agora vai para a Energisa. Como que a gente consegue coordenar, Fernando, o impacto que a intermitência dessas renováveis que vão entrar no sistema, dentro da operação do sistema? Como que a gente faz, na verdade, de que maneira a intermitência impacta para você como distribuidor, comercializador e gerador a operação do sistema? Bom, diferente um pouco do que o Thiago falou, eu não consigo enxergar um mundo, primeiro no meu horizonte de visão, sem os fios. Tá? Não, fio vai ter. Por longo tempo ainda teremos as redes de distribuição e as redes de transmissão interligando essas gerações que estão mudando de lugar, estão saindo de uma posição centralizada para uma posição distribuída, e isso aumenta muito a complexidade de operação dessas redes. E aí, voltando para o Thiago, praticamente o nosso futuro deste negócio de transmissão e distribuição é serviço. Nós faremos, a essência do nosso negócio é prestar um serviço de interconexão. E esse serviço ele vai ficando cada vez mais complexo. Ou seja, nos meus 40 anos aí de setor elétrico, a gente sempre via essas redes levando energia da usina para o consumidor. E agora não, a energia está vindo do consumidor também. Então isso aumenta muito, requer dessas empresas muita inovação. Nós estamos pesquisando muito e estudando muito para poder lidar com esse futuro. E a questão da intermitência, ou seja, essas fontes que estão surgindo de custo marginal zero, né, porque o vento e o sol não têm custo, elas têm, em contrapartida, essa característica de não controlabilidade. Eu não consigo controlar o sol, muito menos o vento, nem armazenar o vento, mas eu posso armazenar a energia. Então surge aí um espaço para a bateria. Ou seja, as baterias, e agora com os veículos elétricos, elas devem ganhar um grande impulso, elas já estão avançando muito, ainda estão muito caras, mas acredito que vão reduzir de preço,
E talvez elas sejam a principal resposta para essa intermitência, mas não a única. Acredito também que as usinas hidrelétricas, eu sou originário lá do norte da Bahia, tá? Da usina hidrelétrica de Paulo Afonso, e elas estão tendo dificuldade, até pelo regime hídrico, mas eu acho que elas têm ali um grande papel ainda a prestar de responder a essa intermitência. Então, ou seja, ela vai sair do papel do grande produtor de energia para ser o grande instrumento de controle da intermitência, porque ela pode variar muito rapidamente a sua produção de energia. Então, eu acho que existe espaço para avançarmos nessa geração eólica e solar, muito espaço no Brasil, potencial praticamente infinito, e termos também instrumentos tecnológicos de lidar com essa intermitência. Claro. Até para dar o tom da discussão aberta aqui em tudo, assim, é só um complemento, na verdade, o fio sempre vai existir, acho também, o fio continua durante muito tempo, mas uma das grandes motivações, e, enfim, abrindo parênteses, nós acabamos de construir uma nova fábrica aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu sou, inclusive, um dos projetistas e o gerente de todo o coordenador, gerente de todo o projeto de construção. E um dos nossos problemas nessa nova fábrica, uma fábrica de altíssima tecnologia, as melhores tecnologias disponíveis no mercado hoje, para invasão de bebidas e automação também, baseada em conceitos 4.0, mas um dos grandes problemas dela é o fornecimento de energia. E o fornecimento de energia ele vem basicamente pela questão do fio, né? Da intermitência que a gente tem, não no solar, mas no fio, pela fragilidade das instalações. Eu sei que é um problema extremamente complexo, dar capilaridade a isso. Em algumas regiões, especialmente, é muito difícil. Nós não estamos no centro do Rio, obviamente, estamos numa periferia, no lado de Duque de Caxias, caminho de Petrópolis, mas a intermitência e insegurança que nós temos, devido à fragilidade do fio, né, da transmissão, que nos coloca muito em discussão de que outras alternativas nós temos, ainda assim com o problema da intermitência da solar e da eólica, obviamente, e a necessidade da complementação através do fio dessas fontes, mas a fragilidade do fio para uma indústria como a minha, que depende muito da energia e da qualidade da energia, pela qualidade e tecnologia dos seus equipamentos, é o que nos motiva a estar discutindo outras fontes. Então, só fazendo um outro ponto aqui, porque acho que todos nós sofremos um pouco com variações de energia. O estado de Rio de Janeiro acho que é um dos recordistas disso aí no Brasil. Enfim, então tem toda uma história por trás disso, mas queria só colocar aqui. Tem outro lado também nessa história, de que o fio também causa, talvez hoje, mais problemas instantâneos do que a intermitência prevista de uma energia solar. Posso fazer uma pergunta? Claro. Como é a intermitência prevista de uma solar? À noite não tem luz. Mas durante o dia tem nuvem, a gente não consegue prever. Exatamente. Então, esse é o ponto, assim, é uma intermitência. Deixa eu só fazer uma interrupção. Vamos falar no microfone, porque a gente está transmitindo ao vivo. E aí, para o pessoal que está online poder ouvir as perguntas. Não, o conceito que eu queria trazer... E aí se apresenta também. Desculpa, eu sou a Lavínia, eu vou falar daqui a pouco sobre transição energética também. E o Fausto, né? O Fausto comentou sobre a intermitência prevista da solar. Eu queria entender um pouco melhor, porque de fato à noite não tem sol. Mas durante o dia, o simples passar de uma nuvem, você muda e desestabiliza o sistema. E o fluxo de energia na rede muda. Então tem uma imprevisibilidade que é característica do vento, do sol, que também é difícil de lidar. E pelo menos tudo que eu vi até hoje, ela é menos previsível do que o próprio fio. O fio tem instabilidades também, né? Mas essa é uma instabilidade que você consegue lidar com ela de outra maneira. Eu só queria entender isso. Qual é essa instabilidade? Bom, eu não sou especialista no sistema, Vini, mas nesse tipo de tecnologia, talvez até o colega tenha muito mais conhecimento nesse sentido, mas ainda que haja nuvens, a radiação solar ainda é capaz de manter as suas placas gerando energia, com menor intensidade, mas ainda gerando energia. Você tem a certeza de que à noite você não vai ter isso, né? Mas de dia você tem, em variações, né, de intensidade, você tem esse fornecimento. Os sistemas são desenhados para suportar, de alguma forma, essa variação, ou seja, você tem uma demanda de 10, bota um sistema de 15, de forma que o excedente seja gerado para a rede, e quando passa uma nuvem, você chega até a 10,
estatisticamente num tempo previsto, né, e você assim consegue alimentar os seus sistemas com aquele tipo de sistema nublado. É claro que eu estou falando aqui em termos médios, né? Existem problemas maiores do tipo dias muito escuros, muito nublados, chuva, por exemplo. Claro que isso leva as placas a gerarem quase zero de energia. De qualquer maneira, hoje esses sistemas também são desenhados para serem complementos, ou melhor, usarem como complemento o fio. Ou seja, se você tem uma baixa de energia, ou à noite, o fio está alimentando. Então, você já usa o fio como uma opção B, né? um plano B para essa alimentação de sua fábrica. Tudo isso é muito previsto, então você sabe, você tem a opção A e a opção B. Quando você está só ligado no fio e ele cai, você não tem nada. De fato, não. Eu entendo um pouco melhor. Eu acho que o ponto que eu queria fazer... Falei bonitinho, professor? Posso falar. E a minha surpresa, vou passar dele depois que ele... a minha surpresa, um pouco, a minha pergunta, é porque, na verdade, o que segura o seu sistema é o fio. Né? O fio é a sua bateria, hoje. Né? Ela é uma bateria para você. Então, essa bateria, que apesar dela ter as questões delas, que tem uma série de questões envolvidas, ela é uma bateria. E é uma bateria muito confiável nesse momento. Então, por isso a minha surpresa sobre... Porque quem segura o sistema hoje, né, quando ele tem intermitência, e ele tem muita intermitência, né, é o fio, é essa bateria. Isso era só meu estranhamento. Assim, não querendo alongar essa questão, mas nós inauguramos essa fábrica oficialmente, ela já estava rodando há alguns meses já, mas inauguramos oficialmente agora no dia 25 de junho, mês 6, foi uma terça-feira. Presença do governador, representantes federais, municipais de Rio de Caxias, também do Rio de Janeiro, ou seja, toda a cúpula da Coca-Cola Internacional, Atlanta, enfim, tinha uma série de personalidades importantes ali nesse momento. E no sábado anterior, 3 dias antes, nós tivemos uma falta de energia por problema no fio, né, que a concessionária local não conseguiu resolver em 10 horas. Nós tivemos 10 horas sem energia há 2 dias da inauguração da nossa fábrica, com 400 convidados de nome importante. Foi um desespero. Foi um grande desespero. Então, assim, a gente não tem opção B, né? Há uma fragilidade muito nisso. Talvez residencialmente ele seja um pouco menos fragilizado, ou percebe-se menos, ou seja, menos comprometedor ficar sem luz. Liga-se uma vela à noite, vai dormir numa indústria que você não tem essa opção. É muito grave para a gente. Eu ia comentar que é realmente um quebra-cabeça, né? A gente é parceiro da Energisa, de fato Energy as a Service, né? Desculpa, deixa eu desligar esse negócio na hora errada. A questão do sombreamento acontece, mas tem várias, assim, as tecnologias mais recentes, elas são mais imunes, tem que funcionar junto com o fio. Coloquei esse negócio aqui embaixo. Agora, a provocação, o que eu faria é a seguinte, e tem um exemplo concreto, essa questão do fio versus não fio. Todo mundo está vendo o 5G. O que é que vai acontecer com o 5G? Qual é o problema do 5G? Qual é o gargalo do 5G? Distância. Fio. O 5G, à medida que você aumenta a frequência, o alcance é bem menor. Então você vai ter que ter uma estrutura de cobertura muito maior do que você inclusive tem de poste. E aí a pergunta é o seguinte, uma oportunidade para a Energisa. Porque o negócio da Energisa não é fio, é distribuição. Como é que a gente vai distribuir energia sem fio? O fio é um esqueleto, ele vai estar lá, galera. Mas daqui a 15 anos, que vocês são empresa centenária, a Coca-Cola também, é aquela coisa, eu faço a questão da usina nuclear na lareira. A sombra, ela é um problema porque a gente está fazendo isso. Quando a gente começa a falar em geração distribuída, a nuvem está num lugar, mas não está no outro. Então, tudo isso é parte de um paradigma coletivo que está se transformando muito rapidamente. E a galera da Coca-Cola, eu como cliente da Coca-Cola, meu filho, que eu não deixei beber Coca-Cola, mas a minha filha bebe. Mas assim, a minha filha bebe, ela vai querer tomar uma Coca-Cola sustentável. Ela vai querer saber disso. Então isso é parte da transformação.
Eu vou te dar a palavra exatamente porque a minha pergunta para você era que tipo de adaptações e o que a gente pode fazer para buscar soluções nesse sentido. Então, acho que a palavra está com você. O Fausto trouxe uma outra questão, que é essa intermitência do fio, e ele tem razão. Ou seja, o que a gente chama a qualidade do serviço de energia elétrica no Brasil ainda está longe do desejável, digamos assim. Apesar de ser um dos serviços com maior penetração, ou seja, em termos de universalização de atendimento à população brasileira, é disparado o serviço que mais atende, do ponto de vista de confiabilidade também é um dos mais confiáveis. Nós estamos falando aí, em média, em 24 horas sem energia, no ano que tem 8.760 horas, então é 99,9%. Só que quando falta é um desespero. Né? E quando a gente compara com outros países desenvolvidos, realmente é muito melhor. E aí é uma questão de trade-off entre uma melhor qualidade e uma capacidade de pagamento por essa melhor qualidade. Ou seja, se nós temos recursos e tecnologia para oferecer um fio infalível. Temos, só que vai custar muito caro. Então tem que saber se o consumidor está disposto e aguenta pagar por essa infalibilidade. Então, Laura, eu acho que tem recursos, tem como dar resposta a essas demandas. Particularmente, eu acho, inclusive com essa visão de negócio, de distribuição, está aí um grande espaço da gente crescer, desenvolver, até provendo soluções diferenciadas, em contrapartida de atender o desejo desse consumidor. O espaço por qualidade é muito grande. Hoje está muito distorcido, muito confuso, porque o cliente ainda enxerga a distribuidora de energia como uma provedora do serviço e também da commodity energia. E talvez uma separação dessas duas coisas torne mais clara essa visibilidade. Então ele vai ver que o fio não custa tão caro, principalmente em mercados mais densos como Rio de Janeiro, São Paulo. Nas áreas, infelizmente, que nós atuamos, nós temos que cobrir uma extensão geográfica muito grande e atender um consumo ainda muito pequeno. Então, necessariamente, fica muito mais caro esse serviço. Mas eu acho que tem espaço de melhoria desse serviço, de levar um serviço melhor, e isso vai ficar até mais viável quando o consumidor enxergar que a commodity está custando muito caro, por enquanto, tá, Tiago? Porque realmente ela vai cair de preço, a commodity. E o fio não custa tão caro assim. Hoje o fio responde aí por menos de um quarto da conta de energia. Então tem espaço para melhorar, sim. Beleza, obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? Senão eu vou seguindo aqui. Beleza. Vai lá, Só queria 10 segundos, porque me fui citado aqui pela galera. Coca-Cola hoje tem o lema da Coca-Cola hoje é bebidas para toda a vida. Né? Então não temos só Coca-Cola refrigerantes. Tem uma gama enorme de produtos. Né? São mais de 300 produtos diferentes, distribuídos em mais de 37 categorias diferentes. Estamos falando de suco, de isotônico, de energético, de chá, de água, enfim, um monte, tá? Para todo mundo. Não, parabéns. Só para ficar bom produtos da Coca-Cola, tá? Eu adoro Coca-Cola. Eu também. Acabei com a polêmica, eu só falo agora. Tá bom, antes de eu fazer minha pergunta, acho que tem mais uma ali da plateia, só lembrando para a pessoa se apresentar, por favor. Bom dia, meu nome é Marcos Basbal, eu sou biólogo, no momento consultor autônomo e sou perito judicial na área de meio ambiente. A pergunta é não especificamente sobre a mesa, mas até sobre o tema energia solar e eólica. O que vocês entendem? Porque, por exemplo, no mês passado, eu me lembro que eu vi no jornal Globo um professor da USP, não gravei o nome, colocando que a questão do aquecimento global é uma falácia e que a Terra, né, ela sofre por mudanças climáticas cíclicas ao longo, enfim, da vida dela. Teve, acho que coisa de 1000 anos, o que eles chamaram um fenômeno chamado de pequena glaciação. E
você também ouve notícias aqui e ali, né? Que saem nos meios de imprensa, de que, por exemplo, as fontes de energia fóssil, né, principalmente o petróleo, elas têm uma reserva muito maior do que se coloca, que elas estão finitas, né? E aí você vê questões aí, por exemplo, do pré-sal sendo volta e meia descobertas, aparecendo, isso no Brasil, né? Então, eu queria saber o que os defensores, né, sendo um pouco advogado do diabo, tá? Eu sou totalmente favorável à energia eólica e solar. Na época que eu estava na Petrobras, a gente tentou desenvolver um projeto de fotovoltaica no Rio Grande do Norte, enfim. Mas o que para enriquecer o debate, o que vocês acham dessas opiniões contrárias, né, com mais ou menos credibilidade sobre a continuidade das fontes de energia fóssil e da própria questão, questionando o próprio aquecimento global como causado pelo homem? Posso começar falando aqui sem nenhuma ciência, eu sou engenheiro, etc., mas de alguma maneira essas discussões de financiabilidade dos projetos e tudo mais. Acho que os agentes, a primeira conta que você vai fazer, em geral, qual opção vai ter o melhor retorno? Se o gás associado do pré-sal já é um preço extremamente baixo, que viabiliza uma termoelétrica a gás, e no final gera um preço de energia mais barato, maior que o solar, talvez o consumidor seja a primeira coisa que ele pense. Por outro lado, acho que cada vez mais as pessoas, como o Thiago colocou, percebem o valor de se ter produtos ou serviços ou energia sustentável, né? E a gente vê já sinais nesse sentido até nos mercados, como a iniciativa dos Green Bonds, que já existem investidores que exclusivamente investem nesse tipo de papel. No Brasil, acho que isso não reflete em preço ainda de financiamento, etc. Mas ao redor do mundo acho que já tem sinais e em algum momento vai chegar. Então, outros aspectos de cada fonte, não simplesmente o econômico, serão levados em consideração na hora de fazer essa precificação, né? Mas eu diria que hoje a primeira conta é financeira e acho que a gente está indo para o segundo passo, que é de olhar outros aspectos de cada uma delas. E ainda assim, em termos de capacidade instalada, a fonte que mais cresce no mundo é a solar, né? Então, aparentemente, mesmo no financeiro, as fontes renováveis têm se mostrado super competitivas. Acho que a gente ainda tem uma série de subsídios no Brasil que ainda mascaram um pouco a real competitividade comparativa, mas mesmo sem os subsídios, eu acho que a gente ainda tem uma tendência de queda de custo. Indo na linha do Thiago, não sei quando vai chegar a zero, mas claramente a gente vê essa tendência de queda dos preços e as fontes renováveis têm liderado esse movimento. Só antes de eu passar para você, depois para o Thiago, depois para alguém que está aqui. Eu adoro quando o sistema financeiro responde mais rápido do que os ambientalistas. E eu acho que essa é a resposta para essa pergunta. Acho que é uma questão econômica que a gente está vivendo, uma questão mais ambiental, porque o problema está batendo na porta dos nossos alagamentos nas duas últimas chuvas. Acho que todo mundo viveu casos extremos, cada um aqui com certeza que mora no Rio de Janeiro tem uma história para contar nos dias de chuvas que a gente teve em fevereiro e abril. A gente não precisa nem entrar nisso, mas acho que o Itaú falando, o Marcelo trazendo isso para a gente, traz exatamente a resposta que é uma questão econômica, ela não é mais uma questão ambiental. Então, eu posso discorrer por N questões da ciência, que a mudança do clima é verdadeira, essa é a nossa posição. E eu acho que esse debate do papel que o gás natural vai ter na transição energética para o Brasil é fundamental. E aí eu já deixo o convite para o próximo diálogo, que vai tratar exclusivamente sobre isso, porque é uma questão que a gente quer olhar também. A gente tem que entender cada um dos papéis das diferentes fontes
na nossa matriz energética, que já é diferente do que a gente conhece da matriz energética global. Então, só esse adendo, Felipe. Eu vou fazer só uma pergunta para o Marcelo, do tema que você estava colocando dos green bonds. Já é uma realidade lá fora e já está impactando o preço lá fora. Como é que você acha que isso chega ao Brasil? A gente vai ter esse tipo de solução barateando o financiamento para projetos de energia renovável no Brasil? Quanto tempo você acha que isso pode levar? Eu acho que chega, mas o mercado brasileiro ainda tem que crescer um pouco mais, tem que se desenvolver um pouco mais. A gente tem um mercado de capitais de dívida ainda pequeno comparado a outras geografias. E para financiamento de papéis que financiam projetos, debêntures de infraestrutura, menor ainda. A gente deve ter um estoque de uns 50 bi, eu acho, de debêntures de infra. Boa parte disso é debênture corporativa, não tem risco de projeto, mas vem crescendo exponencialmente. Ano passado foi o recorde de emissões de debêntures de infra, bateu quase 24 bi. Só para ter efeitos comparativos, o BNDES para infraestrutura desembolsou ano passado 40 bi, as debêntures de infra 24 e o BNB outros 16 bilhões. Mas ainda é pequeno, olhando o pipeline que a gente vê pela isso para todo o setor de infraestrutura. Né? Então, na medida que você tem um mercado de capitais mais ativo, maior, mais líquido, e tudo leva a crer que isso vai acontecer, né? De novo, nesse ambiente de juros baixos, todo mundo aqui que tinha dinheiro aplicado lá no CDI, 14, 15%, inflação de 5%, né? Juro real de 8, 9%, é uma renda bastante considerável. Hoje, se você deixar lá, você vai ter um juro real depois de imposto de renda de 2%, 3%. Então, naturalmente, os investidores, não só as pessoas físicas aqui, mas os investidores em geral, vão buscar um pouco mais de risco, vão buscar um pouco mais de yield e vão olhar o mercado de capitais, emissões, dentre elas também as emissões que financiam os projetos. Então, e aí, nesse sentido, essa percepção de valor do Green Bond, eventualmente intangível, mas no final do dia tem sim um impacto econômico, deve ser percebido aqui também. Por enquanto, eu diria que é mais as emissões que a gente tem aqui localmente, é mais por política e por posicionamento dos emissores do que propriamente se beneficiar na precificação. Beleza. A gente tem, e aí só lembrando, a gente tem mais uma pergunta aqui do Thiago e mais uma, e a gente vai se encaminhando para o final. Eu vou tentar endereçar também a pergunta e reforçar esse ponto para a gente lembrar a questão financeira importantíssima. A gente teve o BlackRock, que é o maior credor do mundo, de trilhões de dólares, que há um ano atrás fez uma carta para o mercado falando que não é 10%, 20%, nem metade não, é 100% do que o BlackRock vai fazer. Tem que visar lucro, tem que ter retorno, bom retorno e um papel social, um impacto. Mas por quê? Porque não é bonzinho, não é porque é altruísta, não, é porque isso está dando lucro. E aí a questão do clima e tal, aí voltando um pouco naquela questão do que é que está faltando, né? Nós, informação, aí vale a pena compartilhar. Eu passei por uma experiência também que eu achei super legal. Eu tive há pouco tempo com o embaixador do Reino Unido. E alguém me perguntou, vem cá, qual a prioridade número 1 do Reino Unido? O embaixador do Reino Unido, não é 1, 2, 3, não. Mudança climática. E aí coincidiu, o cara é de Cambridge, eu estava em Cambridge, a gente tinha lá uma palestra da maior climatologista lá da universidade, e fizeram essa pergunta, foi fantástica. Porque ela fez várias expedições, e aí você consegue hoje regredir quase 1 milhão de anos presença de CO2 na atmosfera. Nunca chegou nem próximo do nível que existe hoje. Essa questão de que não houve.
Houve uma microglaciação lá em 1300? Houve, mas é local. Nunca as temperaturas subiram de forma global. Isso é ciência, fato. Nunca houve um aumento médio geral. Houve variações localizadas, né? Então, no final dessa palestra, era uma palestra de ex-alunos, e aí lá tinha aqueles, assim, pessoas fantásticas e tal, e um velhinho lá levantou a mão e perguntou, falou para a professora, falou: professora, olha, ela mostrou esse gráfico de 1 milhão de anos, mostrou o gráfico que coincide exatamente, eu tenho aqui, eu posso mostrar para vocês. Coincide o crescimento do PIB, emissão de carbono, nível dos oceanos e aumento médio de temperatura. É a mesma curva, a mesma. Aí você olha e fala: não é possível, bicho, não, isso aqui é assim, é batom na cueca, como diz a história. E aí o cara perguntou: vem cá, professora, tão convincente, tão informativo, tão científico, qual a proporção dos cientistas que discordam disso e que que originam o debate? Ela parou, meio que ouviu e assim ficou surpresa pela pergunta e falou: olha, eu trabalho há 33 anos no campo, não conheço nenhum climatologista que discorde. Então é um falso dilema, turma. A gente tem que ter essa informação. Esse dilema não existe, está acontecendo, se continuar vai ser bem ruim e tem solução. Mas ficar, isso, assim, eu estou tomando um pouco de tempo porque eu acho que é o que falta. Somos nós termos essa informação e passar para os outros. Obrigado. Ótimo, obrigada, Thiago. O que mais? Mais alguma pergunta que a gente tinha? Sim. Bom dia a todos, meu nome é Glaucia, eu sou pesquisadora e professora na FGV Energia, a fundação aqui do Rio de Janeiro. E a minha pergunta vai para o César da Energisa e também eu acho que vale para o Itaú, que é mais uma curiosidade. A gente bateu aí, superou 1 giga em GD solar. E eu queria entender quais são as perspectivas, como que a Energisa vê o futuro, quais são as propostas para essa área. E se o banco também, se o Itaú tem alguma política de investimento para esse tipo de geração distribuída. Obrigada. Obrigado pela pergunta, nossa. A gente falando aí de futuro de energia e até do custo marginal zero, eu acho que o que a gente nos preocupa muito nós temos um mercado de energia sem subsídios. Tá? Os subsídios eles têm que ser aplicados onde são necessários pelo tempo necessário. E o Brasil ele não seguiu essa trilha, criou subsídios explícitos ou mesmo embutidos, escondidos, que distorcem o mercado, geram mais custos para a sociedade. Então, essa geração distribuída solar, ela tem crescido muito aceleradamente por 2 razões. Primeiro, porque o preço está caindo. E segundo, porque tem um subsídio ali embutido e que a Energisa sempre combateu esse subsídio. E aí alguém pode perguntar: ué, mas vocês combatem esse subsídio e ao mesmo tempo compraram uma empresa de energia solar? Sim, porque a gente acredita que dá para desenvolver, é um bom negócio a geração solar sem subsídio. Daí que a gente investiu em uma empresa para desenvolver isso. Então, o que é que nós acreditamos? Que vai continuar crescendo muito, tá? Não tão aceleradamente como está esse ano, por conta dessa questão, dessa distorção. Mas corrigindo isso regulatoriamente, e será corrigido esse ano, ainda assim será um grande negócio. Nós acreditamos nisso, estamos nesse negócio, vai continuar crescendo. A energia solar, diferentemente das outras fontes renováveis, como a eólica, ela democratizou o investimento. Então hoje você, com 20 mil reais, já consegue ser dono de uma usina solar. A diferença é que essas pequenas usinas que ficam no telhado de cada um, elas não são as mais eficientes. Quando a gente fala de aquecimento global, eu acho que a gente tem que pensar em eficiência. Eficiência energética, eficiência de aplicação de recursos. Fazer pequenos telhados não é a forma mais eficiente de aplicar o recurso. Então, usinas mais concentradas,
não tão grandes, tá? 1 mega, até 5 megas, são usinas que já agregam bastante eficiência e são muito competitivas. Então é nessa linha que nós acreditamos e vamos investir. Então, bem, eu primeiro concordar com a opinião que o subsídio às vezes é necessário até por política nacional e de fato para incentivar determinado setor, determinada fonte, mas tem que ter data para acabar, porque isso causa desequilíbrio, né? Se a geração distribuída não paga fio, quem não está pagando mais, né? Porque a estrutura é a mesma. E não é à toa que, enfim, essa questão está sendo revisada e a partir do ano que vem a gente vai ver uma nova realidade e os retornos dos projetos de geração distribuída que eram super altos vão ficar mais apertados, mas é natural que isso aconteça. É exponencial de fato o crescimento e foi tão exponencial que eu acho que nem as distribuidoras em geral estavam preparadas para tantos pedidos de conexão, que foi um dos gargalos que a gente viu acontecer lá em Minas e em outros estados. Mas já é uma realidade. A gente recebe alguns pedidos lá no banco, né, para analisar projetos GD. No meu caso, quando estou no banco de atacado, tem uma questão de escala, né? A gente não tem capacidade para analisar 1000 projetos de 1 mega, né? Mas um portfólio de vários projetos de 5 mega já tem um volume razoável de investimentos. A gente olha assim e tem financiado. Especificamente GD tem um pouco mais de dificuldade de usar instrumentos de financiamento um pouco mais eficientes, por algumas razões. O setor ainda não é elegível para debêntures de infraestrutura, né? Então o prazo de financiamento dentro de mercado de capitais é um pouco mais curto. As debêntures de infra vão, em geral, a prazos mais longos. 2, acho que os bancos de fomento, que sempre foram grandes apoiadores, estão desenvolvendo lá seus produtos específicos. A BNDES lançou recentemente um produto para GD. O BNB sempre teve há muito tempo, mas sempre pede a minha fiança bancária. E o banco, sim, desenvolveu um produto para o varejo, para os telhados, de financiamento de painéis solares. E lá no Meu Mundo a gente sim tem feito tem sido cada vez mais frequente a análise de projetos de geração distribuída. Essa questão do regulatório é fundamental para a gente, financiador. Hoje eu não consigo analisar um projeto que vai entrar em operação a partir de 2020. Eu não sei qual vai ser o modelo de negócio, né? Não sei qual vai ser a capacidade de pagamento. Tem mato alto? Tem. Tarifa das distribuidoras 500, 600, 700 reais, comparado a uma tarifa de leilão do Mercado Livre, você vê o tamanho do espaço que tem ainda para dentro de um projeto de GD. Mas hoje tem essa dúvida de como vai ficar, mas em isso sendo endereçado, a gente sabendo como vão se comportar os projetos a partir de 2020, acho que a tendência, ainda temos muitos investidores, é muito pulverizado, mas em algum momento haverá uma consolidação, naturalmente, né, fusões e aquisições, e o banco, como financiador, certamente vai apoiar e vai olhar esses projetos. Na outra ponta, o banco como consumidor, a gente já anunciou um projeto de piloto de algumas agências lá em Minas, né, que estão comprando energia de usina solar, fazendo geração distribuída, e a gente em breve deve fazer 2 pequenos leilões para agências, acho que aqui no Rio de Janeiro e outras em Minas ainda, no intuito de aumentar a participação de renováveis no consumo do próprio banco. Beleza. Gente, ao longo da fala de vocês, eu anotei mais pelo menos umas 6 perguntas. Mas a gente não tem tempo para explorar. A gente tem que seguir, aí a hora já está avançada. Tem toda uma questão que a gente tentou trazer aqui do papel da cadeia. Eu queria explorar ainda um pouco desse crescimento do mercado livre, não tanto do mercado regulado. Também tem várias questões
exatamente, os contratos de longo prazo, essa demanda das grandes empresas como financiadoras diretas de energia renovável, tem N outras questões que infelizmente a gente não vai ter tempo. Mas os palestrantes estão aqui e a gente pode abordar isso em outro momento. A gente vai encerrar o painel e aí eu agradeço o Fausto, Fernando e Marcelo pelo tempo de vocês aqui. Agradeço também quem ficou online e que está aqui com a gente. A gente vai passar para o próximo painel.